Olá, você sabia que a sua menstruação, seu ciclo menstrual influencia diretamente no seu treino? É por conta disso que eu gosto de montar o treinamento das minhas alunas baseada no ciclo menstrual. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre dessa relação entre ciclo menstrual e treinamento. Infelizmente, esse processo de encaixar a periodização de treinamento no ciclo menstrual, em cada fase certinha, eu só consigo fazer com mulheres que não tomam pílula e não usam DIU, porque a pílula e o DIU influenciam no ciclo menstrual de maneira a seguir o seu ciclo natural, então eu não consigo montar encaixar dessa maneira. Mas minhas alunas que não tomam, eu consigo, gosto e elas também se sentem bem treinando dessa forma. Agora eu vou explicar para vocês aonde tem essa relação, o porquê desses detalhes que fazem toda a diferença. Então eu vou começar falando para vocês, primeiro, né? Nós mulheres vivemos de fase. Nós mulheres, nossos hormônios, né? Eles não estão em constância como os dos homens. Primeiro, uma grande diferença. O hormônio que rege, né, os homens, aquele hormônio masculino que rege os homens, é a testosterona. Nós mulheres temos dois hormônios femininos que nos regem, que são a progesterona e o estrogênio ou estrógeno. Isso já tem, né, 2 contra 1. O homem, a testosterona dele caminha aqui, ó. Na andropausa tem uma leve queda. A mulher em um mês faz isso. Ou seja, né, nós somos realmente mulheres de fases. Porque esses hormônios influenciam diretamente a nossa rotina, a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso humor e tudo mais. Então, é o seguinte, vamos falar de cada período em si e eu já vou relacionar com o treinamento, para vocês entenderem como funciona essa dinâmica e quando vocês tiverem o treinamento, vocês saberem o porquê que vocês estão fazendo naquele período, tá? Vamos partir do pressuposto de uma periodização ondulatória, tá? Que é a que normalmente eu uso, principalmente no começo das periodizações de treinamento. Eu sempre começo com uma periodização ondulatória, onde essa periodização ondulatória, como que funciona? Cada semana eu mudo o estímulo trabalhado, tá? Então eu consigo encaixar cada estímulo com cada fase menstrual, que nós temos quatro fases menstruais. Então é o seguinte, quatro fases do ciclo menstrual. Primeiro, vamos começar falando da menstruação em si. O que acontece no período de menstruação? No período de menstruação, o nosso estrógeno, ele tá pequenininho, ele tá bem baixinho. E é na menstruação que a gente começa a produzir o estrogênio, tá? E o estrogênio, ele tem uma relação direta com a serotonina, tanto na produção quanto na ação em si da serotonina. E a serotonina, ele é o hormônio do bem-estar, é um hormônio que regula o sono, que regula o apetite. Então, essa relação direta, né, entre o nosso estrogênio com a serotonina caminham juntos, por isso que, né, nós temos tantas variações ao longo do percurso. Então, na menstruação, o estrogênio está ali embaixo, ele começa a ser produzido na menstruação. Então, se o estrogênio ainda está baixo, a serotonina, consequentemente, também está. Então, a gente tende a ficar na menstruação mais caidinha, a gente fica mais recolhida, mais quieta, muitas vezes. Essa é uma tendência natural, né? Então eu gosto de usar esse período, já que a gente está mais quieta, mais recolhida mesmo, de colocar o treino regenerativo. O treino regenerativo é onde a gente recupera parcialmente a nossa musculatura, né? Então é necessário, faz parte, né, do processo, essa recuperação da musculatura para não acontecer lesões, para não acontecer overtraining, para não acontecer o estresse oxidativo maior do que a gente quer, né? Que o estresse gera cortisol gera gordura e Deus me livre, né? Então, esse período regenerativo é importante.
Eu gosto de encaixar justamente no período que a gente está menstruada, além do que na menstruação a gente já tem aquele desconforto natural da situação da menstruação em si, né? Não é agradável. Então, esse período são treinos longos, tá? Porém de menor intensidade. Então a gente tem a gente tem até mais paciência para fazer esses treinos longos e é só a intensidade que a gente não suportaria uma alta intensidade. Então uma intensidade baixa, eu também gosto de colocar nesses períodos alguns exercícios mais para relaxar, pilates, yoga, uma coisa mais que nos, né, reconecte com nós mesmos, que é um período meio que nosso, sabe? E aí, depois da menstruação, vem o período de pós-menstruação. É o nosso momento. O período de pós-menstruação é a fase da mulher. Por quê? O que acontece? Na menstruação, o estrogênio começou a ser produzido. Nesse período de pós, e ele vai indo durante a menstruação. No período de pós-menstruação, a nossa produção de estrogênio tá lá em cima, tá bombando nas alturas. E ele é associado com a serotonina, então já tem essa sensação de bem-estar. E nessa taxa alta que a gente tem de estrogênio nesse período de pós-menstruação, ele traz junto consigo um hormônio chamado noradrenalina, né? Então esse hormônio traz a sensação de força, de motivação, de vontade de fazer acontecer. Sabe aquele momento que a gente, agora esta semana eu vou fazer acontecer, que dá aquele gás que a gente quer? Então é esse momento de pós-menstruação. Então, neste momento de pós-menstruação, geralmente eu coloco o treino de resistência física, né? Então, são treinos puxados, que a gente tem que dar ali o máximo de si, porque senão ele não funciona, não rola, né? E eu justamente uso nesse período de pós-menstruação, porque a gente já tá nesse apetite. São treinos que geralmente a gente vai até a falha muscular, que a gente faz alternado sem descanso, que a gente faz mais dinâmico, que a gente pede, né? O nosso corpo, nosso organismo, a nossa vibe tá pedindo isso. Então eu gosto de encaixar esses treinos nesse período, que flui legal, que flui bacana. Depois desse período vem a fase ovulatória, né? Nosso período fértil. Nosso período fértil, o estrogênio ele começa a diminuir a produção, tá? Ele não cai muito, mas ele já começa, ele tá ali, ó. Assim como a menstruação começa a subir, nosso período de ovulação, o estrogênio começa a descer. E nessa descida, acontece o aumento da progesterona. A progesterona é o nosso outro hormônio, né, que caminha ali com o estrogênio. Então, enquanto o estrogênio está descendo, a progesterona está subindo. Então, nessa fase, a gente fica meio confusa. É uma fase que a gente fica meio aérea, né? Muitas mulheres relatam um aumento da libido nessa fase, realmente. Porque, na verdade, na natureza, nós estamos sendo preparadas, que é nosso período fértil. Então, a gente está em período de reproduzir. Então, partindo do pressuposto ali do nossos instintos, a gente está com a libido realmente mais aguçada, a gente se sente mais bonita, a gente tá com o cabelo melhor, com a pele melhor, aquela coisa boa, só que a gente fica meio avoada nesse período, a gente fica meio bagunçada, justamente por causa enquanto o estrogênio está descendo, a progesterona está subindo, acontece essa divergência, então a gente não consegue fazer exercícios muito dinâmicos, que exigem coordenação motora, a gente fica meio embaralhada. Então, nesse momento, eu gosto de colocar os treinos de força, de fortalecimento. Por quê? Porque são treinos mais enxutos, mais concretos, digamos assim, com o número de repetições estipulado certinho, com o intervalo de descanso, com o número de séries. Então a gente não tem que ficar muito focado na dinâmica do negócio. Então a gente faz ali o que tem que fazer, né? Como o nosso estrogênio ainda não tá baixo, a gente ainda tem força, tem motivação para isso. Então é um bom momento para a gente treinar o fortalecimento e a força, tá? Depois disso vem a nossa fase lutênica. Nessa fase, o que acontece? É o nosso
é o nosso pré-menstrual. É a tão terrível TPM. TPM, elas existem, né? Ela existe, tem mulheres que tem menos, tem mulheres que tem mais, porém a TPM tá lá. Então essa fase é o nosso período pré-menstrual. E o porquê que essa TPM é tão forte e que ela realmente é fato, ela existe. É onde o nosso estrogênio, que começou a diminuir no período fértil, ele tá lá no nosso pé praticamente. Ele cai muito drasticamente e neste momento a progesterona também cai. Então nossos hormônios femininos estão lá baixinho. E a gente fica como? A gente fica irritada, a gente fica cansada, fadigada, a gente fica com vontade com uma certa compulsão alimentar, o apetite abre, a gente fica ansiosa, a gente fica sensível, a gente chora, a gente fica uma bagunça ambulante nesse período. E isso acontece por causa que os nossos hormônios realmente estão lá embaixinho. Nesse período eu gosto de fazer o quê? HIIT! Mas Ju, como assim? A gente já tá cansada, fadigada, estressada, tu vai dar HIIT, né? HIIT é o treinamento de alta intensidade, eu dou HIIT nesse período. Por que eu dou HIIT? Primeiro, que HIIT são treinos de alta intensidade, porém curtos, de 5, 10, 15, 20 minutos no máximo, né? Então, minhas alunas quando olham o treino HIIT, mas elas falam, poxa, mas é um treino de 20 minutinhos, tranquilo, beleza, vou fazer, né? Num período de TPM, qualquer aluna minha, se visse um treino longo, ia falar, esquece, não vou, me recuso. Mas não, como é o HIIT, é curtinho, vai lá e faz. Então, beleza, é curtinho, vou lá e vou fazer. E a gente aproveita essa irritação, sabe, assim, aquela coisa que a gente tá a ponto de explodir, a gente dá o gás ali no treino, a gente faz e acontece, e faz realmente. A gente tá nessa, sabe, usar a raiva no treino, acontece isso. E quando acaba, né, o treino HIIT, um dos poderes dele, digamos assim, elevar hormônios como endorfina e serotonina, que são hormônios que nos trazem um bem-estar, traz um aconchego, traz uma sensação boa, tá? Então, quando a gente termina o HIIT, por mais que a gente esteja de TPM, né, a gente tá com os hormônios, né, que estão associados com a progesterona e o andrógeno, que é a serotonina, mais elevados. Então a gente se sente bem, aquela sensação de ufa, que bom, né? Passou, aquela raiva passou. Essa sensação. Além do que o HIIT também, um dos outros poderes dele, ele mexe diretamente com a leptina. A leptina é um hormônio responsável pela nossa sensação de saciedade. Então, o treinamento HIIT, ele proporciona essa diminuição na vontade de comer, na compulsão alimentar. Então, quando a gente faz essa semana de HIIT, a gente tende a ficar com mais bem-estar e com menos fome, coisas que a TPM naturalmente já ocasionam. Então, pode apostar, vou propor um desafio. Faz um HIIT pesado ali, pegado, e depois tenta comer alguma coisa na sequência. Uma coisa que você queira comer antes do HIIT. Aí faz o HIIT, depois vai olhar essa coisa de novo. Vê se você vai querer. Vai. A vontade é de, não, pelo amor de Deus, não me mostra mais nada, né? E é exatamente isso. Então, quando vocês verem lá, na sua rotina, o HIIT casando com a sua TPM, fica feliz da vida. Falar, opa, beleza, não me xinga.